Você já abriu as portas da sua casa e, sem saber, deixou o inimigo entrar pelo sorriso de alguém que dizia ser mulher de Deus? Já confiou tanto em alguém que, quando veio a traição, o que mais doeu não foi a perda, mas a quebra brutal da fé que você depositou, não só na pessoa, mas em tudo que ela representava? Meu nome é Maria das Dores Ferreira. Tenho 65 anos. Sou mãe de 3 filhos e sirvo ao Senhor desde os meus 18. E o que eu vou compartilhar com você hoje não é fácil de dizer. Não é uma história bonita, nem é daquelas que costumam ser contadas nos púlpitos ou nas rodas de oração. É uma história real, marcada por dor, traição, abandono, julgamento e, acima de tudo, silêncio. Durante muitos anos, eu fui a mulher que orava em silêncio, que jejuava pela família, que sustentava o lar com fé e amor. Fui aquela que, mesmo exausta, sorria no culto, que acolhia com carinho, que dizia, vai passar, enquanto o coração sangrava. Como tantas outras mulheres evangélicas, eu acreditei que bastava ser fiel a Deus, ao marido e à igreja, que tudo estaria seguro. Mas o que acontece quando o mal se disfarça de bênção e se senta à mesa com você? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Não foram os gritos que me alertaram, não foram brigas nem acusações. Foi no silêncio, naquele tipo de silêncio que só mulheres que carregam o peso da responsabilidade espiritual conhecem. Aquele silêncio que vem quando tudo parece em paz. Mas, lá no fundo do peito há algo estranho que você tenta ignorar com versículos, louvores e orações. Eu me lembro bem do dia em que meu marido sugeriu: vamos receber a missionária aqui em casa. Ela está de passagem e precisa de um lugar para ficar. Vai ser bênção. E eu, como sempre, disse sim. Recebi como irmã, preparei o quarto com carinho, fiz comida com gosto, estendi o abraço como quem cuida de uma enviada do Senhor. Mas você já sentiu quando o ambiente da sua casa muda sem explicação? Quando os olhares ficam longos demais, as conversas baixas demais, os risos entre eles frequentes demais? E quando você tenta falar, dizem que é coisa da sua cabeça? Que é insegurança, ciúme bobo, falta de espiritualidade? Você já passou por isso? Já foi desacreditada dentro da própria casa, mesmo quando o Espírito Santo soprava verdades dentro de você? Eu fui silenciada de muitas formas, pelo olhar julgador, pelo sermão disfarçado de conselho, pela expectativa de que eu suportasse tudo como uma mulher sábia. E mesmo quando a traição foi escancarada, quando os fatos estavam diante de todos, fui eu quem continuou sendo cobrada a perdoar, a calar, a não envergonhar o nome de Deus. Foi nesse momento que eu percebi. A igreja acolhe o pecador do púlpito, mas frequentemente abandona a mulher ferida no banco. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque sei que tem muitas Marias espalhadas por aí, mulheres de fé, de oração, que foram traídas e julgadas dentro da própria comunidade cristã. Mulheres que ainda estão tentando entender como o lugar onde buscavam refúgio se tornou campo de dor. Essa história que eu vou te contar agora não é só minha, talvez seja a sua também. Sempre fui aquela mulher que se doava inteira. Cuidava da casa com zelo, daquelas que enxugam a pia com pano seco para não ficar marca de água. Me preocupava com o feijão no ponto, o uniforme das crianças passado, o café pronto na hora certa e a toalha dobrada em cima da cama para o marido. Na igreja, eu era conhecida como a Irmã Maria das Dores da Oração. Sempre ali, sempre disponível. Se precisasse de alguém para abrir o templo, era eu. Se faltasse alguém no círculo de oração, era eu que completava. Nunca fiz por vaidade, nunca fiz esperando reconhecimento. Meu coração era sincero, só queria agradar a Deus e manter minha casa firme. Enquanto o mundo corria atrás de realização pessoal, eu corria atrás de manter minha família protegida. E para mim, proteger significava orar mais, jejuar mais, calar mais. Acreditava mesmo que ser uma mulher de fé era aguentar firme, que quanto mais dor eu suportasse em silêncio, mais eu seria abençoada. Hoje eu vejo como essa mentalidade me prendeu por anos, mas naquela época eu achava que estava fazendo o certo. E talvez você que está me ouvindo agora também já tenha sentido isso,
que se não estiver tudo certo com a sua casa, a culpa é sua, que você não orou o suficiente, que não teve sabedoria, que não soube ser mulher. Eu me colocava sempre por último. Se sobrasse tempo, eu sentava. Se alguém reclamasse da comida, eu fazia de novo. Eu aprendia a engolir a frustração como quem engole um remédio amargo, acreditando que, no fim, ia me curar de alguma coisa. Mas a verdade é que eu estava me ferindo cada vez mais. E o pior, achando que isso era fé. Me lembro de uma noite em que fui dormir com uma sensação estranha. Tinha passado o dia limpando, cozinhando e preparando um culto doméstico que ninguém quis participar. Me sentei na cama e orei, sozinha. Senti um nó na garganta, não de raiva, mas de solidão, daquela que você sente mesmo com a casa cheia. E naquele dia, pela primeira vez, eu me perguntei em silêncio: será que é assim mesmo que tem que ser? Mas logo reprimi o pensamento. Achei que era o diabo tentando me tirar do propósito. A gente aprende a silenciar a própria alma. Aprende a vestir o papel de mulher de Deus como se fosse uma armadura. Só que essa armadura pesa. E ninguém te ajuda a carregar. E quando ela racha, quando você começa a mostrar que também tem dores, que também tem limites, aí vem o julgamento. Mas naquela época, eu ainda estava longe de perceber isso. Eu era a mulher que perdoava sem questionar, que via o marido chegar com palavras frias e ainda assim preparava o prato dele com carinho, que aceitava desculpas vazias como se fossem votos de fidelidade, porque eu acreditava que isso era amor, que isso era compromisso. Eu era a que dizia, tá tudo bem, quando por dentro estava em pedaços. Que sorria no culto com o coração quebrado. A que cantava louvores enquanto vivia calada. Eu conhecia a Bíblia de cor, mas não conseguia identificar os sinais de que estava sendo destruída emocionalmente. E tudo isso porque durante anos eu acreditei numa verdade oculta, que a mulher deve suportar tudo pelo bem da família. Até traição emocional, até abandono silencioso, até desrespeito disfarçado de cansaço. E isso tem um impacto profundo na nossa autoestima. Vai corroendo por dentro, aos poucos. Teve uma época que eu nem sabia mais do que gostava. Não sabia que cor me fazia bem, que comida me dava prazer, que sonho era só meu. Porque todos os meus desejos estavam condicionados ao bem-estar dos outros. A minha identidade estava dissolvida nas necessidades da casa. Eu já não tinha nome, era só a esposa do presbítero, a mãe do fulano, a irmã que organiza o chá. Mas eu, Maria, onde estava? Meus sentimentos, meus limites, meus desejos. O mais irônico é que nesse tempo eu era constantemente elogiada. Exemplo de mulher, diziam. Bênção de Deus. E eu aceitava esses elogios como quem ganha um presente, mesmo que por dentro tudo estivesse em ruínas. Essa é uma verdade dura, mas que precisa ser dita. Muitas mulheres são exaltadas na igreja por serem submissas, quando na verdade estão apenas silenciadas. Estão vivendo num sistema que premia o sofrimento como se fosse virtude. E esse ambiente, mesmo sem intenção, acaba normalizando o abuso emocional. Porque tudo é espiritualizado. O distanciamento do marido é ataque do inimigo. A frieza é fase difícil. E a mulher vai se anulando, achando que, com mais oração, tudo vai mudar. Mas o que fazer quando você percebe que ora, jejua, intercede, e mesmo assim as coisas só pioram? Quando o outro lado da relação não tem a mesma entrega, a mesma renúncia. Foi nesse ponto que a missionária entrou na nossa vida. E não foi de repente. Foi sutil. E talvez por isso tenha sido tão perigoso. Porque foi nos bastidores da rotina, nos detalhes pequenos, que a transformação começou. E eu, ocupada demais tentando manter as aparências, não percebi. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque foi justamente nessa fase de rotina, cansaço emocional e fragilidade silenciosa que a traição começou a ser desenhada. E não da forma como você talvez imagina. Foi o próprio meu marido quem sugeriu. Vamos hospedar a missionária, é temporário e vai ser bênção. Não era a primeira vez que recebíamos alguém em casa.
Nossa porta sempre esteve aberta para irmãos em Cristo, pastores de passagem, cantores evangélicos, gente de vários lugares. Eu achava bonito isso. Servir, acolher, estender a mesa e o coração. Na minha cabeça, era mais uma forma de demonstrar amor a Deus. Então, quando ele falou, eu nem hesitei. Concordei de imediato. Era uma mulher jovem, solteira, missionária do campo, enviada por uma igreja conhecida do interior. Chegou com um sorriso doce e uma Bíblia bem marcada nas mãos. No primeiro dia, ela foi extremamente simpática. Me chamou de Irmã Maria e, com aquele jeitinho calmo, elogiava tudo: o tempero da comida, a organização da casa, até a forma como eu dobrava as toalhas. A gente sempre desconfia um pouco de quem elogia demais, mas na época eu tomava aquilo como educação, gentileza, talvez até gratidão. Sabe quando você não imagina o que está se passando nos bastidores da realidade? Era isso. Eu via só a superfície, sem imaginar a profundidade do que se desenhava, ali, bem diante dos meus olhos. Nos primeiros dias, ela participava do culto doméstico conosco, fazia orações longas, sempre com aquela voz suave, como quem está em constante estado de humildade. E eu, cansada, sobrecarregada da rotina, ficava impressionada com a disposição dela. Enquanto eu estava ali com as pernas doloridas da faxina, ela recitava versículos com a leveza de quem não carrega nada nas costas. Com o tempo, fui percebendo que ela conversava muito com meu marido. Sempre começava com assuntos de ministério. Coisas como: irmão, o que o senhor acha dessa passagem? Ou: estou orando por direção. Queria ouvir sua opinião. No início, não me incomodei. Eu achava bonito ver dois servos de Deus trocando experiências espirituais. Mas com o passar dos dias, aquelas conversas começaram a acontecer com mais frequência. E o que antes era durante o café ou depois do culto, passou a acontecer em momentos que me excluíam. Eu entrava na sala e os dois estavam rindo de alguma piada interna. Eu me aproximava e o assunto mudava. E por mais que eu tentasse não pensar besteira, algo lá dentro começou a se remexer. Era um incômodo sutil, quase imperceptível, mas constante, como uma porta entreaberta em um quarto escuro. Você não vê o que tem lá dentro, mas sabe que tem algo. Eles começaram a compartilhar devocionais a sós, justificando que era algo mais profundo, que talvez não me interessasse tanto. E eu, querendo não parecer insegura, aceitava. Engolia a inquietação e me distraía com as tarefas. Era mais fácil acreditar que era tudo coisa da minha cabeça do que confrontar a possibilidade de estar sendo desrespeitada dentro da minha própria casa. Comecei a perceber pequenos gestos, sorrisos trocados, olhares rápidos, comentários que pareciam banais, mas tinham um peso estranho. E tudo era disfarçado com espiritualidade. A verdade oculta ali era essa. A Bíblia entre os dois era só a fachada. O que estava acontecendo ia muito além do que a aparência de piedade mostrava. Uma tarde fui à cozinha e ouvi risadas altas vindas da sala. Raramente via meu marido rir daquele jeito comigo. Fiquei em silêncio, apenas escutando. Eles estavam assistindo a um vídeo no celular e ela dizia: "O senhor é engraçado demais, irmão." Aquilo me atravessou. Não pelo riso, mas pela intimidade. Era um tipo de liberdade entre eles que, nos últimos tempos, ele já não tinha mais comigo. Era como se ela estivesse ocupando um espaço emocional que, antes, era meu. Tentei conversar com ele. Perguntei com calma se não achava que aquela aproximação estava um pouco exagerada. Ele se irritou. Disse que eu estava sendo invejosa, carnal, que estava com ciúme da obra. Aquilo me calou na hora, porque a última coisa que eu queria era ser vista como inimiga da missão. Eu, que sempre servi tanto, estava agora sendo tratada como obstáculo. E tudo por levantar uma questão legítima. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, sentindo uma angústia silenciosa crescer no peito. Lembrei de cada decisão que tinha tomado até ali, de como tinha aberto minha casa, meu coração, minha confiança, e como tudo isso estava começando a virar uma armadilha emocional. Não havia provas, não havia escândalo ainda, mas a atmosfera tinha mudado.
E essa mudança era visível até para quem nos visitava. Uma amiga minha da igreja me chamou de canto e disse sem rodeios: "Irmã, abre teu olho, tem algo estranho acontecendo." Eu sorri, como quem agradece, mas por dentro me desesperei. Comecei a observar mais, e quanto mais eu olhava, mais ficava claro. Ela já não se referia mais a ele como irmão. Começou a chamá-lo pelo primeiro nome com um tom íntimo demais. Me corrigia sutilmente em pequenas coisas, como se eu não fosse tão espiritual quanto ela. Quando servia o almoço, colocava o prato dele primeiro, mesmo quando eu estava na frente. E ele parecia encantado. Não eram gestos óbvios, mas tinha uma tensão ali, uma energia estranha no ar, daquelas que a gente sente mesmo quando ninguém fala nada. É como se o espírito soubesse antes do corpo. E eu comecei a duvidar de mim. Pensei: será que estou ficando neurótica? Será que estou vendo coisa onde não tem? Mas não. Aquilo não era invenção. Era discernimento. E foi aí que comecei a perceber como a mentalidade religiosa, muitas vezes, cega as mulheres. A gente aprende a duvidar do que sente, a invalidar a própria intuição, a silenciar nossos alertas internos em nome da paz, da fé, da reputação. E isso tem um impacto profundo, porque enquanto você tenta manter o lar em ordem, está sendo lentamente retirada dele. Ela começou a sair com ele para eventos da igreja, pregações, visitas, reuniões. Me diziam que era apenas apoio ministerial. Eu perguntava se precisava mesmo de tanta presença. Ele dizia que eu era controladora, e eu, com medo de parecer desequilibrada, recuava. Mas cada ausência dele era uma presença dela. Cada vez que ele saía com ela, eu sentia como se um pedaço de mim estivesse sendo arrancado. E o mais cruel disso tudo é que ninguém desconfiava. Para os outros, éramos a família modelo. E ela, a missionária que veio para somar. Mas dentro de mim, algo já estava sendo destruído. Era como se minha alma estivesse me gritando por socorro, mas minha boca estivesse amordaçada pela religião. Eu continuei cozinhando, arrumando, lavando, servindo, como se nada estivesse acontecendo, porque naquele momento o medo de perder tudo ainda era maior que a dor de ver tudo desmoronando. Mas aquilo que eu chamava de manutenção da paz já era, na verdade, o início do meu colapso. E quando tudo veio à tona, porque veio, não foi de forma escandalosa. Foi numa tarde comum, de um dia comum, como tantos outros. E foi nesse dia que a máscara caiu. E aí, minha vida mudou para sempre. Mas antes disso, houve um instante, um detalhe, um gesto que pareceu simples, mas que mudou toda a percepção. Tinha dias que eu parava na beira da pia, com as mãos molhadas da louça, e sentia um vazio que gelava meu estômago. Não era só tristeza, era um tipo de silêncio dentro de mim que gritava. Algo me dizia que havia algo errado, mas eu ignorava. Eu me agarrava à ideia de que tudo aquilo era apenas uma fase, que logo ele voltaria a ser o homem atencioso que orava comigo antes de dormir, que segurava minha mão no culto, que elogiava meu pudim de leite condensado com um brilho nos olhos. Só que esse homem já não existia, ou pelo menos não existia mais para mim. Porque ele ainda sorria, só que para ela. Ele ainda era prestativo, só que com ela. Ele ainda era gentil, cuidadoso, espirituoso, mas tudo isso estava voltado para outra mulher. E o mais cruel é que essa mulher dormia no quarto de hóspedes da minha casa. Era um tipo de traição que não tinha toque, mas tinha intimidade, que não deixava marcas físicas, mas cravava farpas invisíveis na alma. E o pior, era uma traição que se escondia atrás de versículos bíblicos e oração em dupla. Quem olha de fora vê santidade, mas quem vive dentro sente a ruptura se formando em silêncio. A verdade é que os sinais estavam lá desde o início. Eu é que escolhi não ver. Não porque eu era cega, mas porque eu era ensinada a não confiar na minha intuição, a não questionar um homem de Deus, a não desconfiar de uma missionária consagrada. Então, quando algo dentro de mim doía, eu repreendia em nome de Jesus, como se minha dor fosse rebeldia espiritual,
Me lembro de uma noite específica. Tínhamos voltado de um culto onde ele havia pregado e ela havia dado um testemunho emocionante. As pessoas choraram, aplaudiram, exaltaram os dois como vasos escolhidos. Voltamos para casa e ela entrou primeiro. Foi direto para o quarto. Eu fiquei para trás, guardando as Bíblias no carro. Quando entrei, ouvi risos abafados vindo da cozinha. Estavam lá, os dois, dividindo uma xícara de chá. Um gesto tão simples, mas tão íntimo. Eu entrei, ele se calou. Ela olhou para mim e disse: "A irmã não quer um pouco também?" Como se estivesse tudo bem. E eu disse que não, que já ia deitar. Fui pro quarto com um aperto no peito que me tirou o sono a noite toda. Fiquei pensando na minha ingenuidade. Em quantas vezes ele disse que eu estava vendo coisa. Em quantas vezes ela usou termos como amor ágape, companheirismo ministerial, amizade em Cristo. Palavras bonitas demais que mascaravam um comportamento carregado de segunda intenção. Porque não é só o corpo que trai. Às vezes, a alma se entrega muito antes. E eu via isso acontecer na minha frente, mas não queria admitir. Porque admitir era aceitar que minha confiança tinha sido quebrada. E que, no fundo, eu tinha permitido. Ela começou a usar minhas roupas. Disse que não tinha muitas peças porque viajava muito. Eu emprestei. Primeiro um vestido, depois uma blusa, mais tarde até um perfume meu sumiu do armário. E quando comentei, ela disse que achou que estivesse esquecido no banheiro. Achei estranho, mas deixei para lá. A cada dia, ela ocupava mais espaço. Nos armários, nas conversas, nas decisões. Começou a opinar sobre o cardápio da semana, sobre os cultos que deveríamos ir, até sobre coisas pessoais do nosso casamento. Comentava sobre o cansaço do meu marido, sobre como ele precisava de descanso, como talvez eu pudesse aliviar um pouco mais as responsabilidades dele na igreja. Como se ela soubesse do nosso histórico, como se tivesse autorização para interferir. E ele não via problema. Dizia que ela só queria ajudar, que era admirável como ela se preocupava com o bem-estar de todos. Admirável. Essa palavra me atravessou. Quando foi a última vez que ele me chamou de admirável? Comecei a perceber que minha presença incomodava os dois. Quando eu entrava na sala, o assunto mudava. Quando sentava ao lado dele, ela puxava a conversa do outro lado. Quando eu dizia algo, ele corrigia com um tom mais impaciente. E tudo isso me fazia duvidar de mim mesma. Porque quando uma mulher começa a ser tratada como exagerada o tempo inteiro, ela começa a internalizar isso. Começa a se perguntar se está sendo dramática demais, carente demais, insegura demais. E eu caí exatamente nessa armadilha emocional. Não falava com ninguém. Morria de vergonha. Porque, afinal, quem acreditaria que o presbítero e a missionária estavam criando um laço fora do propósito? A gente cresce ouvindo que não se toca no ungido, que quem serve no altar não pode ser acusado levianamente. Então, eu me calei. Mas por dentro, a dor crescia. Comecei a ter crises de ansiedade, coisa que nunca tinha tido na vida. Dores no peito, perda de apetite, insônia. Meu corpo gritava o que minha boca não podia dizer. Meus joelhos estavam cansados de tanto orar sem resposta. E mesmo assim, eu tentava manter a aparência. Continuava indo aos cultos, sorrindo, participando das atividades, fazendo o que sempre fiz. Só que agora, com um esforço sobre-humano para não desabar. Porque, no fundo, eu sabia. Estava sendo traída. Não só por ele, mas por tudo aquilo que eu acreditava ser verdadeiro. A verdade oculta do meio religioso é essa. Muitas vezes, as maiores feridas não vêm do mundo. Vêm de dentro do sistema que a gente jurou proteger. Vêm de quem usa a espiritualidade como manto para encobrir as próprias fraquezas. E foi aí que começou minha transformação silenciosa. Porque, enquanto eles agiam às escondidas, eu fui redescobrindo minha voz. Um incômodo se transformou em indignação. A dúvida virou certeza. A submissão cega deu lugar à consciência. Eu já não estava tão ingênua. Comecei a anotar comportamentos, a prestar mais atenção no que era dito e no que ficava subentendido. Até que um dia, um gesto aparentemente banal escancarou a verdade que eu não queria ver.
Era um domingo à tarde. Eu tinha acabado de preparar o almoço, frango assado com farofa e arroz fresquinho. Chamei ele para a mesa, como sempre. Ele disse que já ia, que estava conversando com a missionária sobre a próxima campanha da igreja. Fui buscar os pratos, distraída. E quando voltei, e foi ali que tudo fez sentido. Ali, naquele momento tão comum, uma revelação nos bastidores da rotina virou minha chave. Meu coração disparou, mas meus olhos estavam finalmente abertos. Porque não era mais sobre ciúmes, insegurança ou sensações. Era sobre o impacto da verdade finalmente se revelar. E essa verdade me levaria a uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Fui até a sala com os pratos nas mãos, tentando manter a rotina intacta, fingindo que o desconforto que me consumia ainda era suportável. Quando cheguei perto, vi os dois rindo de novo. Ela estava sentada no sofá com o celular na mão, mostrando algo para ele. Ele inclinava o corpo para perto, com aquele sorriso que antes era meu. Não falei nada, apenas coloquei os pratos na mesa e voltei para a cozinha, mas meu coração já não batia no mesmo ritmo. Tinha algo ali, e eu sabia. Não era mais intuição, era quase certeza. Mais tarde, depois do almoço, ele saiu para uma reunião da igreja. Disse que ia encontrar o pastor. Ela ficou em casa. Estava no quarto com fones de ouvido, ou fingindo que estava. Eu fiquei sozinha na sala, sentindo aquele peso no peito, uma mistura de cansaço e inquietação que eu já não conseguia mais ignorar. Foi então que vi o celular dele em cima da cômoda. Ele nunca deixava, sempre levava, sempre. Aquilo foi um sinal, um gesto mínimo, mas que falava alto demais para ser ignorado. Fiquei parada por alguns segundos, olhando. Senti as mãos suarem. Eu não queria ser aquela mulher que fuça, que invade. Sempre me orgulhei de confiar. Mas ali, naquele instante, eu não estava invadindo. Eu estava buscando a verdade. E foi o que eu encontrei. Mensagens, muitas, de semanas, talvez meses. Foi lindo ontem. Você me fez sentir viva. Ela nem percebe. Deus sabe o que está fazendo. É nossa missão manter isso em segredo até o tempo certo. O nome dela estava salvo com um apelido que eu jamais teria imaginado. Nada de irmã fulana ou missionária tal. Era íntimo. Era carnal. Era como se ali, no privado, eles vivessem uma realidade paralela, enquanto eu segurava tudo sozinha, me anulando por uma fé que eles usavam como máscara. Me lembro de cada palavra que li como se tivesse sido escrita a fogo. Senti um calor subir pelo corpo, como se minhas entranhas estivessem sendo arrancadas. A dor não era só da traição, era do engano. Era de saber que a mulher que dividiu minha mesa, que orou comigo, que usou minhas roupas, era a mesma que zombava da minha confiança enquanto deitava com meu marido nas entrelinhas de versículos. Chorei ali mesmo, de joelhos no quarto, com o celular ainda nas mãos. Chorava como quem enterra alguém. E de certa forma, era isso. Eu estava enterrando a imagem que criei dele. Estava sepultando a ideia de um casamento baseado em princípios. Enterrando junto uma parte de mim que acreditava que o esforço bastava, que a entrega, o cuidado, a fidelidade seriam suficientes para sustentar uma aliança. O impacto daquela descoberta foi tão forte que meu corpo travou. Fiquei horas sem conseguir me mover. A mente tentava reagir, mas o coração não acompanhava. Era como se o tempo tivesse parado. E, ironicamente, do outro lado da casa, ela continuava como se nada tivesse acontecido, como se minha dor fosse invisível, como se eu não existisse. Lembro que à noite, quando ele voltou da tal reunião, me olhou com a mesma cara de sempre, natural, como se o dia tivesse sido comum. Eu olhei nos olhos dele e soube. Soube que tudo o que eu tinha lido era real. Não havia arrependimento, nem culpa, nem sombra de constrangimento. Ele agia como quem não devia nada. E esse talvez tenha sido o segundo baque. Perceber que ele já não me via mais como esposa. Eu era apenas a estrutura, a que sustentava a casa, a que mantinha as aparências. Não falei nada naquela noite. O silêncio era mais cruel que qualquer grito. Sentei na cama, virei para o lado e fiquei em posição fetal, como uma criança que acabou de cair de uma grande altura. Eu estava em pedaços, mas, ainda assim,
algo em mim resistia. E no meio da dor, comecei a me fazer perguntas que nunca tive coragem de encarar. Em que momento eu me perdi? Quantas vezes engoli palavras que deveriam ter sido ditas? Quantas vezes me silenciei para manter a paz dos outros enquanto a minha desmoronava? Porque a verdade oculta dentro de muitos lares evangélicos é essa. Há um tipo de sofrimento que não grita, que não apanha, que não sangra por fora, mas que consome por dentro. Um tipo de dor que não aparece nos cultos, mas vive à sombra dos hinos, que não se confessa no púlpito, mas mora nos bastidores da rotina. A missão virou desculpa, a fé virou escudo, e eu, que tanto defendia a pureza dos ministérios, agora era vítima de um deles. Entendi ali que nem todo que ora tem temor, que nem toda mulher que diz glória a Deus é santa, que nem todo homem de Deus é marido de verdade. Naquela madrugada, sentei no chão da cozinha, com a cabeça entre as pernas, e só conseguia repetir para mim mesma, ela, a missionária, a que eu chamei de irmã, a que eu servi com amor, a que eu acolhi na minha casa. O nó na garganta não desatava, a respiração era curta, o peito doía. Era como se minha alma estivesse implodindo, em silêncio, como se minha história tivesse saído dos trilhos e eu não soubesse mais como voltar. E mesmo assim, algo dentro de mim começou a se movimentar. Era sutil, uma força nova, um sopro de lucidez em meio ao caos. Comecei a perceber que eu não era a culpada, que não era por falta de oração, nem por falta de esforço. Eu tinha feito tudo, tudo. E ainda assim, fui traída. Isso mexe com a estrutura, porque você percebe que não se trata só de moral. Se trata de escolha, de caráter, de mentalidade. E nesse ponto, não importa o tamanho do seu altar se você vive com o coração corrompido. Não importa quantas vezes você diz, Deus te abençoe, se no escuro você destrói a vida de alguém com mentiras. E o mais cruel é que mesmo com todas as provas nas mãos, eu ainda hesitei. Porque, dentro da cultura em que fui criada, a mulher é sempre orientada a manter o lar, a não expor, a suportar, a jejuar em silêncio por um marido infiel, enquanto ele se esconde atrás da autoridade espiritual. Mas eu já não era mais a mesma. Aquela descoberta mudou a configuração da minha mente. Algo foi quebrado, mas outra coisa foi ativada. E pela primeira vez em anos, eu comecei a pensar em mim. Não como esposa do presbítero, mas como mulher, como pessoa, como filha de Deus com identidade própria. Não uma extensão dele, não um braço da missão, mas alguém que também tem valor, dor e voz. Acordei no dia seguinte com o rosto inchado, mas com um pensamento diferente. A revolta ainda estava ali, mas agora acompanhada de clareza. E isso, para mim, foi o início de uma nova etapa, porque a verdade, quando chega, pode machucar, mas também liberta. E foi com essa clareza que comecei a observar o ambiente com outros olhos, a notar como ele se comportava depois dos cultos, como ela reagia. Quando eu chegava, como os dois faziam de tudo para manter a fachada de santidade. Mas agora, eu não era mais espectadora. Eu estava em estado de alerta, porque eu sabia, mais cedo ou mais tarde, a máscara ia cair de vez. E foi nesse clima de tensão velada, de silêncio cortante e de presença dissimulada que um gesto pequeno, uma atitude quase imperceptível, desencadeou a revelação completa. E quando aconteceu, não houve mais como negar. Não havia mais margem para dúvida, nem espaço para explicação. E foi aí que o chão, de fato, sumiu. Quando finalmente tive coragem de abrir a boca, não foi grito, foi quase um sussurro. Falei com uma das irmãs mais antigas da igreja, alguém em quem eu confiava há décadas. Achei que ela fosse me acolher, que me abraçaria, que olharia nos meus olhos e dissesse: "Você não tá louca, isso é grave." Mas o que eu recebi foi um silêncio carregado, seguido de um suspiro e uma frase que eu nunca vou esquecer. "Irmã, tenha sabedoria. O inimigo quer dividir o ministério. Ore mais." Eu não estava acusando levianamente. Eu tinha provas, mensagens, conexões, mas nada disso importava, porque ele era o presbítero querido da congregação,
E ela, a missionária admirada pelos jovens e pelos líderes. E eu era só a esposa ferida. A que supostamente não soube manter o lar. A que deveria, agora, se recolher em oração e lutar pelo casamento. A dor de ser traída é uma coisa. A dor de ser desacreditada, silenciada, ignorada dentro do próprio corpo. De fé é outra completamente diferente. É um tipo de abandono que não deixa marcas visíveis, mas que muda a maneira como você se vê no espelho. Porque quando as pessoas que você achava que iam te estender a mão te viram o rosto, você começa a duvidar de tudo. Fui chamada para conversar com a liderança. Achei que dessa vez iriam ouvir o que eu tinha para dizer com seriedade. Entrei na sala com as mãos trêmulas e o coração cheio de esperança. Mas a reunião virou um julgamento. Disseram que eu estava exagerando, que mesmo que houvesse algo fora do lugar, eu deveria resolver em oração. Uma das irmãs chegou a dizer que eu estava sendo instrumento de escândalo. Olha isso. Eu, que suportei calada durante meses, agora era o problema. Não o adultério, não a manipulação, mas o meu desconforto, a minha dor, a minha decisão de não fingir mais. Ali, eu entendi o que significa ser silenciada no meio religioso. É como se te empurrassem para um canto escuro e te dissessem: sofra quieta. A gente não quer lidar com isso. E usam versículos fora de contexto para justificar essa violência espiritual. Falam de submissão, de perdão, de não tocar no ungido, mas esquecem que Jesus também virou a mesa dos hipócritas, que ele confrontou, que ele expôs o que era podre nos bastidores do templo. Mas na prática, o que vale é a aparência, a reputação do ministério, a fachada de santidade. E eu fui vista como uma ameaça a essa fachada, porque eu conhecia demais, sabia demais. Eu podia comprometer tudo com uma verdade incômoda. Então a reação deles foi clara: me calar. Parei de ser chamada para as reuniões das mulheres. Sumiram com meu nome da escala do louvor. Disseram que era para eu descansar, para me reestruturar. Mas era punição velada, castigo por ter falado, por não ter engolido seco, por ter saído do papel da esposa discreta, submissa, silenciosa. Enquanto isso, ele continuava no púlpito, continuava pregando, orando por famílias, falando sobre fidelidade, sobre propósito, sobre homens segundo o coração de Deus. E ela continuava circulando pela igreja como se nada tivesse acontecido, sorrindo, ministrando, sendo chamada de vaso. Sabe qual foi o impacto disso? Eu comecei a me questionar de novo. Será que eu estou sendo injusta? Será que estou mesmo exagerando? Será que o problema sou eu? Porque é isso que acontece quando a verdade é abafada com espiritualização. A vítima vira a vilã da própria história, e o agressor vira mártir. Fui definhando por dentro. O lugar que um dia me fortaleceu se tornou o cenário do meu adoecimento emocional. Comecei a sentir pavor de entrar no templo. O louvor, que antes me quebrantava, agora me feria. As pregações pareciam indiretas, as orações ensaiadas. Tudo ficou contaminado. E o mais cruel, eu me senti sozinha como nunca. Porque quando você é silenciada pelo seu próprio círculo de fé, não sobra muita coisa. Parece que até Deus se afastou. Eu orava e não sentia mais nada. Jejuava e a dor só aumentava. Tive vontade de sumir, de me isolar do mundo, de não falar com mais ninguém. Mas ao mesmo tempo, algo em mim não queria desistir, porque apesar de tudo, eu ainda acreditava. Não neles, não na instituição, mas em Deus, no Deus real, no Deus que vê no escondido, no Deus que conhece o íntimo, que entende o que a boca não consegue dizer. E foi esse Deus que me segurou quando ninguém mais quis ouvir minha voz. Comecei a entender que a espiritualidade verdadeira não é aquela que se exibe no púlpito, mas aquela que nos encontra no chão do quarto, com o rosto colado no azulejo frio, no meio de uma oração sem palavras, que não precisa de plateia, nem de microfone, nem de palmas, só de verdade. A verdade tem um poder transformador. Ela dói no começo, mas cura com o tempo. E naquele processo silencioso, eu comecei a perceber o que realmente estava sendo curado em mim: a dependência emocional.
a necessidade de aprovação, a ideia de que meu valor estava no papel de esposa de alguém. Tudo isso foi sendo arrancado aos poucos, como se Deus estivesse refazendo minha identidade a partir dos cacos. E nessa reconstrução veio a indignação, mas uma indignação lúcida, não a raiva cega, impulsiva, mas aquela que te faz refletir, que te tira da paralisia, que te dá discernimento, e comecei a ver com mais clareza as dinâmicas ocultas por trás daquele sistema que me calou. Era tudo sobre controle, sobre manter a ordem, não a justiça, sobre preservar o status dos líderes, mesmo que isso custasse a alma das mulheres. Quantas outras passaram por isso e foram silenciadas? Quantas ainda estão sofrendo caladas, com medo de falar, com vergonha de serem desacreditadas? Porque não é só uma questão de casamento, é uma questão de mentalidade, de estrutura, de cultura. A cultura de proteger o homem em nome da hierarquia espiritual, enquanto culpabiliza a mulher por não orar o suficiente, não vigiar o bastante, não perdoar de forma incondicional. E isso me fez despertar. A raiva virou coragem. A dor virou ferramenta. O silêncio virou voz. Só que essa transformação não aconteceu de uma hora para outra. Foi uma jornada, cheia de altos e baixos, de recaídas, de noites em claro, de perguntas sem resposta, mas uma jornada que me fez sair da condição de espectadora da minha própria vida e assumir o papel de protagonista. E foi nesse movimento de me levantar mesmo fraca, de buscar respostas mesmo cansada, que as máscaras começaram a cair ao meu redor. Porque quando uma mulher decide não aceitar, mas a opressão travestida de conselho espiritual, ela desestabiliza o sistema. E aí, o sistema começa a se revelar por si só. Eu já não tinha mais medo de ser mal vista. Eu já não precisava mais da validação deles. E foi justamente quando deixei de depender da aprovação externa que as verdades começaram a surgir de onde eu menos esperava. Foi aí que uma irmã me chamou no canto, com os olhos marejados, e disse: "Eu vi, eu sei, mas eu não sabia como te dizer." Foi aí que outra, mais jovem, me confessou que também tinha sentido algo errado, mas que preferiu se calar por medo de ser desacreditada como eu fui. Foi aí que as peças começaram a se encaixar, que os bastidores se escancararam, que as falas disfarçadas passaram a fazer sentido. E quando a verdade começa a aparecer por várias bocas ao mesmo tempo, não tem mais como escondê-la. Não tem mais como colocar a culpa em cima de uma só pessoa. A estrutura começa a tremer. E nesse tremor, algo novo começa a nascer. Só que antes que isso florescesse de vez, eu ainda teria que enfrentar algo que nenhuma mulher espera viver no meio da fé: a tentativa de apagamento da própria história. Ele saiu de casa pouco tempo depois. Não houve despedida, nem conversa séria, nem sequer um pedido de perdão. Apenas um silêncio pesado, seguido de malas sendo arrastadas pelo corredor e a porta se fechando atrás dele, com um estalo que ecoou como um fim anunciado. Ele foi viver com ela, com a missionária, com a mulher que eu mesma tinha acolhido, alimentado, protegido, em nome da fé, em nome de uma irmandade que hoje sei que não passava de fachada. E eu fiquei sozinha na casa que construímos juntos. Fiquei com a geladeira ainda cheia das coisas que ele gostava, com o cheiro dele nas roupas que não levou, com as orações entaladas na garganta. Fiquei com os olhares tortos da igreja, com os sussurros pelos corredores, com os "coitada, não soube segurar o marido." E mesmo assim, eu fiquei de pé. O abandono tem um som. É o som do silêncio. É a ausência barulhenta de alguém que fez parte de todos os seus dias e, de repente, some como se você não fosse mais nada. E o pior é que não é só a ausência física. É emocional, espiritual, social. Você vira uma sombra do que foi. E por mais que eu tentasse me manter firme, era como se cada parede da casa contasse uma versão diferente da história, menos a minha. A verdade oculta, que ninguém queria encarar, é que ele não saiu por causa de mim. Ele saiu porque já estava fora, há muito tempo. Porque o compromisso dele não era mais com a verdade, mas com a conveniência, com o prazer, com o ego.
E talvez com a sensação de poder que ele sentia ao ser desejado por outra mulher sob o disfarce de um propósito missionário. O divórcio foi inevitável, mas não foi fácil, porque no meio evangélico, especialmente para nós mulheres, o divórcio ainda carrega uma carga pesada de julgamento. A gente não é vista como alguém que se libertou de uma relação tóxica. Somos vistas como as que falharam, as que desistiram, as que não souberam perdoar. Como se fosse fácil apagar o impacto de uma traição construída dentro da nossa própria fé. Os comentários chegavam disfarçados de preocupação. Teve quem me ligasse só para perguntar como eu estava, mas fazia questão de lembrar que Deus odeia o divórcio. Como se eu precisasse ser lembrada de algo que martelava na minha mente todos os dias desde que ele saiu. Como se eu não soubesse, como se eu não tivesse lutado, orado, jejuado, chorado por anos tentando evitar exatamente isso. Mas chegou uma hora que a minha saúde emocional já não suportava mais viver entre os escombros de um casamento que só existia nas aparências. Eu já não estava mais casada com ele. Estava casada com a imagem, com a obrigação, com o papel social. E isso adoece. Isso destrói a alma aos poucos, sorrindo em fotos de família e dizendo amém com os olhos cheios de lágrimas escondidas. Assinar aquele papel foi doloroso, mas necessário. Doeu como uma segunda ferida, mais profunda, mais simbólica, mais definitiva, porque ali eu não estava só abrindo mão de um homem. Eu estava abrindo mão da história que construímos juntos, da vida que imaginei, das promessas feitas diante de Deus, mas também, pela primeira vez em muito tempo, senti um fio de liberdade atravessar meu peito. Era estranho, um tipo de liberdade que vem misturada com luto. Eu chorava, mas respirava melhor. Sentia medo, mas também alívio, como se um peso invisível estivesse sendo arrancado das minhas costas. Eu podia, enfim, deixar de fingir, de carregar nas costas a obrigação de manter um casamento que só existia no discurso. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Tinha manhãs em que eu acordava forte, determinada a reconstruir minha vida, e outras em que eu mal conseguia sair da cama. Tinha noites em que o silêncio da casa me sufocava, em que eu me perguntava se um dia tudo aquilo faria sentido, se eu conseguiria olhar para trás sem me sentir fracassada, porque mesmo depois de tudo, ainda havia uma voz interna que me culpava, que dizia que talvez eu pudesse ter feito mais, que talvez, se eu tivesse jejuado por mais tempo, ou perdoado mais rápido, ou silenciado mais, ou sido menos dura, talvez ele não tivesse saído. Essa voz é cruel. É aquela voz plantada pelo sistema, pela cultura religiosa distorcida, que ensina a mulher a carregar a culpa até quando é vítima. Mas a verdade é que aquela fase foi a mais transformadora da minha vida. Foi no meio da dor que comecei a enxergar com clareza tudo o que eu não via antes. Comecei a perceber quantas vezes eu me anulei para manter a estrutura. Quantas vezes me calei quando deveria ter falado. Quantas vezes aceitei migalhas emocionais em nome de uma espiritualidade que não exigia sacrifício, mas autoabandono. É nessa hora que a gente começa a fazer perguntas mais profundas. Quem sou eu sem o título de esposa? O que me define quando as funções que eu sempre exerci deixam de existir? O que é fé de verdade quando o chão da religião desaba? E aos poucos fui redescobrindo a mim mesma. Redescobrindo meu gosto por coisas simples, por café quente no fim da tarde, por escrever em um caderno velho, por ouvir música sem obrigação de estar sempre forte no Senhor. Redescobrindo meu corpo, meu tempo, meu espaço. Comecei a fazer pequenas escolhas por mim, não pelos outros. Escolhi pintar uma parede da sala de azul claro, só porque eu queria. Escolhi dizer não para convites que antes aceitava por obrigação. Escolhi começar a terapia, e isso, para mim, foi um ato de coragem, porque aceitar ajuda também é fé. É reconhecer que Deus age através de ferramentas que muitas vezes rejeitamos por orgulho ou medo do julgamento. E a terapia foi um divisor de águas. Ali, pude contar minha história sem medo de ser calada, sem ser chamada de rebelde,
sem ouvir que eu estava abrindo brechas. Ali fui ouvida, validada e, mais importante, comecei a me ouvir. A transformação emocional não acontece de fora para dentro. Não vem quando o outro muda. Vem quando a gente muda a forma como se vê. E essa mudança é dolorosa, mas libertadora, porque ela exige que a gente olhe para as próprias feridas sem desviar o olhar, que a gente pare de buscar culpados e comece a buscar sentido. E quanto mais eu mergulhava nesse processo, mais percebia como fui condicionada a ser sempre a que serve, a que sustenta, a que ora, a que engole. Mas agora eu não queria mais engolir. Eu queria digerir, queria entender, queria transformar a dor em consciência. E foi nesse movimento interno, de lucidez crescente, que comecei a ver o abandono de outra forma. Não como um fim trágico, mas como uma separação necessária entre o que era verdadeiro e o que era fachada. Entre o que me fazia crescer e o que me mantinha estagnada. Algumas pessoas se afastaram de mim nesse processo. Gente que eu achava que era amiga, que dizia estar comigo pro que der e vier, mas que, quando deixei de ocupar o papel esperado, o da mulher discreta, fiel, resiliente até a morte, essas pessoas sumiram. E, curiosamente, isso também me libertou, porque aprendi que relacionamentos verdadeiros não se ofendem com a sua dor. Eles acolhem, eles respeitam, eles permanecem. E com esse novo olhar, comecei a construir conexões diferentes, com mulheres que também estavam se redescobrindo, que também haviam passado por perdas, por quebras, por desertos. Mulheres que decidiram transformar a dor em força, a solidão em clareza. Mulheres que, assim como eu, haviam sido julgadas, mas não pararam, que estavam escrevendo novas histórias, mesmo que ainda cheias de cicatrizes. Foi com essas trocas que percebi que eu não era a única. E isso me deu coragem, porque há algo poderoso em perceber que sua dor não é um desvio, é parte de uma jornada de transformação, que a verdade oculta que nos silencia também pode ser revelada, e quando é, se torna luz no caminho de outras. E foi exatamente nesse ponto da caminhada, entre os cacos recolhidos e a clareza conquistada, que uma revelação inesperada começou a emergir, não sobre ele, nem sobre ela, mas sobre mim mesma. Sobre algo que estava guardado há anos e que agora, finalmente, começava a se mostrar com nitidez. O que mais me doeu não foi o que ele fez, embora a traição tenha sido uma faca afiada. O que realmente me devastou foi perceber que, mesmo cercada de gente, eu estava sozinha. Sozinha dentro da igreja onde eu servia, onde eu cansei de lavar banheiros, organizar eventos, levantar de madrugada para interceder por pessoas que hoje nem respondem minhas mensagens. Sozinha, onde eu mais acreditei que encontraria acolhimento. Onde eu me entreguei de corpo e alma, achando que havia comunidade, mas encontrei uma estrutura que protege títulos, não pessoas. A dor da solidão espiritual é silenciosa e corrosiva. Você tá lá, de Bíblia na mão, cantando louvores, mas por dentro tem um grito entalado, um grito que ninguém quer ouvir, porque é mais conveniente fingir que tá tudo bem. É mais fácil te empurrar para dentro de uma caixinha de restauração do que te olhar nos olhos e encarar o quanto você tá quebrada. E não porque não tentou, mas porque foi deixada para trás no meio do caminho. A traição me desmontou, sim, mas o que me fez questionar minha própria sanidade foi esse abandono institucionalizado. Foi ver que a dor da mulher ainda é relativizada, escondida sob uma falsa espiritualidade. Me mandavam orar mais, mas ninguém quis orar comigo. Me mandavam perdoar, mas ninguém quis me ouvir de verdade. Me diziam para manter o foco no propósito, mas ninguém me perguntou qual era o meu. Como se minha única função ali fosse manter de pé uma estrutura que já me esmagava fazia tempo. Só que nesse lugar escuro, e eu falo escuro mesmo, como quem anda por um túnel onde a luz demora a aparecer, foi que eu encontrei uma fé que eu nunca tinha conhecido antes. Uma fé que não dependia de culto, nem de programação, nem de frases prontas, mas que brotava no chão da minha sala enquanto eu chorava com o rosto enfiado no tapete.
Uma fé crua, sincera, que não precisava de plateia, que me confrontava e me curava ao mesmo tempo. Foi nesse vazio institucional que eu fui preenchida de algo muito mais real, a presença de Deus fora da performance. E não foi um processo bonito. Foi nu, foi doloroso. Teve dias em que eu só conseguia abrir a Bíblia e ficar olhando para as páginas sem conseguir ler. E mesmo assim, eu sentia que Ele estava ali, não me cobrando nada, só estando, presente, paciente, me ensinando, dia após dia, a olhar para mim com os olhos dele, não com os olhos de um sistema religioso que só valoriza quem performa a santidade. A Bíblia se tornou minha casa, meu refúgio, meu espelho. Foi nela que eu comecei a encontrar respostas que ninguém ao meu redor teve coragem de me dar. E não foram os versículos que sempre usaram para me calar, não. Foram as histórias que me mostraram que Deus nunca romantizou o sofrimento, que Ele sempre esteve do lado dos quebrados, dos injustiçados, dos que foram expulsos da roda dos puros. Li sobre Ana e entendi o que é orar com amargura de alma e ainda ser mal interpretada. Li sobre Agar e vi que mesmo no deserto, Deus aparece e diz: Eu te vejo. Li sobre a mulher do fluxo de sangue, que foi curada no meio da multidão, depois de anos sendo considerada impura. E percebi: Deus não se incomoda com o toque de uma mulher ferida. Muito pelo contrário, Ele para tudo. Quando sente esse toque, Ele não só cura, Ele reconhece, Ele afirma, Ele devolve dignidade. Foi aí que minha mente começou a mudar. Foi como se cada história me tirasse um véu, como se eu fosse trocando de lentes, enxergando tudo com mais nitidez. A minha dor passou a ter um nome, um lugar, um propósito, e isso me deu fôlego para continuar. Me fez entender que não era fraqueza admitir o que eu estava vivendo, era força, porque resiliência não é resistir calada, é levantar, mesmo com os joelhos ralados, mesmo ainda sangrando, mesmo sem saber exatamente para onde ir. E nesse momento, Deus começou a colocar pessoas certas no meu caminho. Não líderes, não conselheiros, mas mulheres. Mulheres que chegaram discretamente, sem fazer barulho, mas com palavras certeiras, como quem sabe o gosto da dor que eu estava sentindo. Algumas me escreveram, outras me abraçaram em silêncio, e teve uma que só olhou nos meus olhos e disse: Eu acredito em você. Aquilo me desmontou, porque era só isso que eu queria: ser acreditada, ser ouvida, ser vista. Essas mulheres me ajudaram a me levantar quando eu ainda não acreditava que era possível. E o mais curioso é que muitas delas também tinham passado por processos parecidos. Algumas tinham sido silenciadas por situações muito próximas da minha. Outras estavam em meio a casamentos que só existiam para manter uma imagem. E ali, nas nossas conversas, nas trocas sinceras, eu entendi algo poderoso. Quando uma mulher rompe o silêncio, ela acende uma luz no caminho de outras. Isso me deu coragem, porque quando a dor vira ponte, e não prisão, ela conecta. Ela cura não só a gente, mas quem anda perto. E cada vez que eu compartilhava uma parte da minha história, uma nova mulher surgia dizendo: Você falou o que eu nunca consegui dizer. Isso começou a se repetir tanto que eu percebi que não era sobre mim. Era sobre uma geração de mulheres que foram ensinadas a suportar o intolerável em nome de uma obediência mal interpretada. E isso me fortaleceu. Não num sentido triunfalista, mas profundo, silencioso, como raízes que crescem longe dos olhos, mas sustentam uma árvore inteira. Eu comecei a me reconstruir por dentro. Comecei a entender que eu podia seguir em frente mesmo com cicatrizes, que elas não precisavam ser escondidas, porque são parte da minha jornada. E mais, são marcas de que eu sobrevivi, de que eu fui até o fundo e voltei mais consciente, mais inteira, mais livre. A liberdade, aliás, começou a se mostrar nas pequenas coisas, no jeito como eu falava comigo mesma, na forma como eu me posicionava em conversas que antes me deixariam calada, na leveza de não precisar mais fingir força quando o que eu queria era respirar. Comecei a escolher minhas batalhas com sabedoria, a entender que nem toda guerra merece minha energia. E isso é maturidade emocional, é inteligência espiritual.
é saber onde colocar os pés quando o terreno ainda é frágil. E talvez o mais impactante nessa fase tenha sido perceber que a fé não é um antídoto contra a dor. Ela é uma lente que transforma a maneira como a gente enxerga a dor, que revela sentido no que antes parecia só caos, que aponta caminhos quando tudo parece fim. É por isso que, mesmo com tudo o que vivi, eu continuo crendo. Mas não do mesmo jeito, não com a mesma ingenuidade. Minha fé hoje é mais crítica, mais sóbria, mais atenta e, ao mesmo tempo, mais viva. Porque ela não se baseia mais no que os outros dizem que Deus é. Ela se baseia no que eu experimentei dele, no que ele fez quando ninguém mais fez, no que ele me falou quando todas as vozes tentaram me calar. E é nesse lugar de verdade crua, mas cheia de vida, que eu continuo minha caminhada, com menos medo, com mais clareza e com uma certeza que, por mais contraditória que pareça, tem me guiado desde então. Nem toda queda é o fim. Às vezes, é exatamente no chão que a gente ouve com mais nitidez a voz que sempre tentou nos chamar. E foi ali, nesse chão onde fui deixada, que ele começou a me mostrar. Hoje, aos 65 anos, depois de tudo que vivi, posso dizer com paz no coração: há coisas que só o tempo ensina. E há dores que, embora não desejássemos passar, nos transformam de um jeito que nenhuma vitória fácil jamais conseguiria. Porque foi justamente no meio dos escombros emocionais, das orações com gosto de choro seco, das noites sem resposta, que uma sabedoria silenciosa começou a crescer dentro de mim. Não veio dos livros, nem das pregações decoradas, mas da experiência crua de encarar a verdade, mesmo quando ela doía. Eu aprendi que ser mulher de fé não é ser cega. Não é fechar os olhos para o óbvio em nome da esperança. Não é aceitar ser ferida repetidamente enquanto dizemos tudo bem, achando que isso nos torna mais espirituais. Isso nos adoece. Fé não é se anular. Fé é saber que você tem valor mesmo quando os outros não enxergam. É olhar no espelho e se reconhecer como filha de Deus antes de ser esposa de alguém. É saber que Ele não nos chamou para carregar cruzes que os outros largaram nos nossos ombros. Aprendi também que o perdão não é sinônimo de convivência. Isso foi um divisor de águas para mim. Eu achava que perdoar significava abrir a porta de novo, sorrir como se nada tivesse acontecido, aceitar a presença de quem me traiu como se isso fosse prova de maturidade espiritual. Mas não. Perdoar é libertar o outro da nossa prisão emocional. É não desejar o mal, não carregar veneno no peito, mas também não aceitar voltar para uma mesa onde você foi servida com veneno antes. Perdão é cura, não é buraco para onde a gente se joga. E talvez a lição mais difícil, mas também a mais libertadora, foi perceber que Deus não compactua com pecado só porque o pecador está no púlpito. Isso desmonta a gente, porque a gente foi ensinada a colocar os ungidos num pedestal quase intocável, a silenciar desconfortos em nome da ordem. Mas o que eu vivi me mostrou outra realidade, a de que há bastidores podres sendo encobertos com frases bonitas e microfones ligados, que nem todo líder tem caráter e que nem toda pregação carrega verdade. A autoridade moral não vem de um cargo, ela vem de coerência, de vida limpa, mesmo quando ninguém está olhando. E foi exatamente essa desconexão entre discurso e prática que me feriu tanto. Porque quando o homem que te trai sobe no altar e continua pregando como se nada tivesse acontecido, algo quebra por dentro. Não só a confiança, mas a fé naquela estrutura que te dizia para aceitar, para entender, para ter paciência, porque Deus está trabalhando. Mas Deus trabalha com verdade. Ele não constrói sobre mentira. Ele não restaura paredes podres só para manter a fachada bonita. E quando eu finalmente entendi isso, foi como se um véu caísse dos meus olhos. Eu não era menos cristã por me afastar. Eu não era menos santa por dizer, chega. Eu não estava em pecado por ter dito, não aguento mais. Pelo contrário, eu estava, pela primeira vez, agindo com lucidez. E essa lucidez é cara. Ela cobra o preço da solidão, do julgamento, do
afastamento de quem não quer encarar as falhas do sistema. Mas ela também traz algo raro: liberdade. A liberdade de viver uma fé descomplicada, sem performance, sem obrigação de ser perfeita, sem ter que sorrir quando o coração está em pedaços. Aos poucos, fui percebendo o impacto das minhas decisões, não só na minha vida, mas na de outras mulheres ao meu redor. Mulheres mais novas vinham conversar comigo, contando segredos que nunca tinham tido coragem de dizer em voz alta. Segredos de relacionamentos abusivos, de traições escondidas, de silenciamentos em nome da cobertura espiritual. E ali eu via. Minha história, por mais dolorosa que fosse, estava sendo usada como ponto de virada na jornada de outras. Isso me deu propósito, porque por muito tempo eu achei que meu valor tinha acabado junto com o casamento, que divorciada, eu era só mais uma mulher descartada pelo meio evangélico. Mas não. Deus me mostrou que há valor nas cicatrizes, que há autoridade em quem sobreviveu ao que parecia impossível, e que há cura, sim cura, em compartilhar o que antes nos dava vergonha. Hoje, olho para trás e vejo o quanto a mentalidade que nos foi ensinada precisa ser revista, porque uma fé madura não foge de perguntas difíceis. Ela não se escandaliza com quem diz: "Eu fui traída e não vou fingir que está tudo bem." Ela acolhe, ela escuta, ela se dispõe a caminhar junto, sem fórmulas prontas. E é isso que eu me tornei. Uma mulher que caminha com outras, não como quem tem todas as respostas, mas como quem decidiu não fingir mais. O mais curioso é que foi nesse ponto da caminhada que eu comecei a viver a parte mais leve da minha vida. Não por ausência de problemas, eles continuam aparecendo, mas por estar em paz com quem eu sou agora. Por ter feito as pazes com a minha história, por ter aprendido que minha identidade não está presa ao que aconteceu comigo, mas ao que eu decidi fazer com isso. A decisão de romper com o silêncio, por exemplo, não veio de uma hora para outra. Ela foi sendo gestada em silêncio, em lágrimas, em páginas de diário escondidas no fundo da gaveta. Mas quando aconteceu, foi como abrir uma janela num cômodo onde o ar já estava irrespirável. E é por isso que hoje eu falo, não para acusar, mas para libertar, porque sei que muitas mulheres vivem presas em realidades semelhantes, acreditando que não têm saída, que não podem falar, que precisam aceitar. Mas há saída, sim, e começa dentro. Começa quando a gente para de pedir licença para sentir o que sente, quando a gente deixa de justificar a dor, quando a gente olha no espelho e diz: "Essa mulher aqui merece ser respeitada, inclusive por ela mesma." E é aí que a transformação começa a ganhar forma, não mais como uma promessa distante, mas como uma construção diária, um passo depois do outro, uma escolha consciente de não repetir velhos padrões. E essa mudança, apesar de sutil no início, vai tomando proporções poderosas. Ela afeta a maneira como você conversa, como você ora, como você se posiciona. Ela te devolve a autonomia que foi roubada pelo medo. E quando você se vê vivendo isso, não porque leu num livro ou ouviu num sermão, mas porque experimentou no seu próprio corpo, na sua história, tudo ganha um novo significado. Você não precisa mais da aprovação dos outros para validar sua caminhada. Você sabe quem você é, e essa certeza ninguém mais pode te tirar. É assim que, aos 65 anos, eu me reconcilio com a mulher que me tornei, com as partes que levei tempo demais tentando esconder, com as verdades que antes eu temia encarar. Hoje, essas verdades me fortalecem, porque sei que não estou sozinha. E mais importante, sei que tudo isso, cada lágrima, cada silêncio, cada escolha, me trouxe até aqui, exatamente onde eu deveria estar. Você não está sozinha. E eu queria muito que alguém tivesse me dito isso com firmeza, olhando nos meus olhos lá atrás, quando tudo dentro de mim gritava por socorro e ninguém parecia ouvir. A sensação de abandono, de confusão espiritual, de pensar que talvez o problema fosse eu. Isso adoece o corpo e a alma. Eu sei, eu estive aí. Achei que tinha falhado com Deus, que talvez, de algum jeito, eu tivesse merecido o que aconteceu. Mas isso é mentira. Uma mentira cruel, disfarçada de religiosidade. Sentir dor não é sinal de fraqueza, é sinal de que você é humana.
E a dor só mostra que algo precioso foi violado: sua dignidade, sua confiança, sua entrega. Não ignore isso. Não se envergonhe disso. Deus não espera que você finja estar bem quando o seu mundo desabou. Ele não te criou para viver sob escombros emocionais, em silêncio, com medo de escandalizar uma estrutura que, muitas vezes, prefere proteger a reputação de quem fere do que estender a mão a quem foi ferida. Sabe o que eu aprendi? Que há uma verdade oculta em muitos ambientes religiosos, a de que a mulher precisa se calar para manter a aparência de santidade da comunidade. A gente é ensinada a ser forte, a ser submissa, a não expor a intimidade do lar. Mas e quando o lar já virou um campo minado? Quando o cuidar do casamento virou aceitar migalhas de respeito em nome de um título de esposa fiel? Ninguém fala sobre isso nos púlpitos. Ninguém conta os bastidores dessas histórias. Só pedem que a mulher continue orando, jejuando, esperando, enquanto sangra em segredo. Mas eu te digo com toda a convicção do que vivi: não é esse o plano de Deus para sua vida. Ele não te desenhou para ser sacrificial em uma relação onde você é a única fazendo sacrifícios. Ele não te ungiu para ser cúmplice de mentiras disfarçadas de espiritualidade. Deus é um Deus de aliança, mas ele também é um Deus de verdade. E toda aliança que ignora a verdade já nasceu torta ou se perdeu no caminho. Você não precisa carregar um fardo que nem ele colocou sobre você. A mentalidade de culpa que nos foi ensinada precisa ser revista com urgência, porque, muitas vezes, a gente internaliza a dor como se ela fosse nossa identidade. Eu sou a mulher traída. Eu sou a que não deu certo. Eu sou a que não orou o suficiente. Não. Você é muito mais do que isso. Você é uma mulher em processo de reconstrução. E reconstruir não significa voltar a ser como era antes. Significa se tornar algo novo, mais forte, mais consciente, mais inteira. E esse processo começa quando você para de se calar para agradar quem nunca esteve no seu lugar. Quando você entende que sua história tem impacto, não só na sua vida, mas na de tantas outras que vivem o mesmo dilema em silêncio. O simples ato de dizer "isso aconteceu comigo" já é uma revolução. Já é cura para quem ouve. Já é luz num ambiente que sempre quis manter essas dores nas sombras. Talvez você esteja aí, agora, com o coração apertado, tentando entender se tem permissão para se sentir assim. Tem. Você tem. Sentir é legítimo. Questionar é saudável. E colocar limites, mesmo dentro da fé, é sinal de maturidade, não de rebeldia. Porque Deus não nos chama para uma submissão cega. Ele nos chama para viver em verdade. E toda verdade cura. Toda verdade liberta. Ainda que no início, doa. Então, se você está passando por isso agora, se foi traída, abandonada, desacreditada, não deixe que calem a sua voz. Não aceite que a sua dor seja espiritualizada como se fosse apenas falta de fé ou falta de perdão. Deus sabe da sua verdade. Ele viu tudo, até o que ninguém quis enxergar. E ele não está em silêncio porque aprova o que aconteceu. Às vezes, o silêncio dele é só o intervalo entre o seu grito e a resposta que vem na forma de transformação. E transformação dói, mas também revela. Se você ficou comigo até aqui, é sinal de que essa conversa fez sentido para você. E isso já me alegra profundamente. Porque compartilhar tudo isso não foi fácil, mas foi necessário. E saber que do outro lado tem alguém que ouviu com o coração faz tudo valer a pena. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se trouxe clareza ou até um pouco de alívio, considera se inscrever aqui no canal. A ideia é justamente essa: criar um espaço seguro onde a gente possa continuar essas conversas que quase nunca acontecem, mas que são tão importantes. Ah, e se quiser deixar um like, ele ajuda a gente a entender que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. É só um gesto simples, mas que fortalece esse espaço de troca e verdade. A gente se encontra no próximo vídeo e até lá vai se cuidando, com gentileza, com verdade e no seu tempo.